Imagina viver uma vida cheia de desespero, preso em um ambiente sozinho, sem ser valorizado, amado ou sequer respeitado, onde dia após dia sofria de abusos psicológicos e físicos, além de ter que roubar para tentar sobreviver. Bom, essa foi a vida que Michael Kaiser teve. Oi, eu sou Delkai, e hoje vos trago um vídeo falando sobre o Imperador da Rosa Azul, o Liu Kang da Alemanha e um dos principais antagonistas de Blue Lock. Mostrarei um pouco de sua história e a mente desse jogador tão amado, mas que tem sua filosofia criada pelo seu passado cruel. Então fiquem atentos, pois o vídeo já vai começar. Antes de tudo, para entender quem é o Kaiser dentro dos campos, temos que voltar desde o início e falar como foi a sua infância. Precisamos voltar ao esgoto onde ele nasceu. Michael não teve uma infância casual. A sua vida era em meio a diversos conflitos. Filho de um pai alcoólatra e abusivo que gastava o pouco que tinham em bebidas e tendo sido abandonado por sua mãe pouco depois de seu nascimento, ele nunca se sentiu acolhido por qualquer tipo de amor. Ele foi forçado a aprender desde cedo que o mundo é dividido entre quem pisa e quem é pisado. O seu pai o forçava a cometer pequenos furtos, já que o próprio não queria trabalhar e colocava na cabeça do Kaiser de que ele só estava ali graças a ele e ele deveria retribuir esse favor. Mas nesses pequenos furtos, ele foi juntando pouco a pouco um dinheiro para a ocasião especial. O seu aniversário estava prestes a chegar e pela primeira vez ele iria receber algo, mesmo que seja ele mesmo que tenha que se presentear. Mas para um presente, ele queria algo que fosse durar. Em meio a vários pensamentos, ele viu uma bola de futebol em uma loja próxima, e a sua decisão foi comprar aquela bola, que seria algo que ele poderia chutar, bater e descontar toda a sua dor e frustração sem que ela revidasse. Para ele, aquilo era o presente perfeito. Ele se apegou muito àquela bola, mesmo que ele usasse ela apenas para aliviar sua frustração, mas seria ela que sempre estaria ao lado dele nos momentos de dor e sofrimento. Em um incidente onde uma loja foi assaltada, um conhecido do Kaiser acabou dizendo que o jovem também estava envolvido. Aquilo foi apenas uma mentira para que sua pena fosse reduzida, mas o Kaiser, mesmo sabendo que não era culpado, aceitou a prisão, pois ele pensava que não era ninguém para questionar aquela situação. Ele deveria apenas aceitar e seguir, já que o mundo não era justo. Mas seu pai, revoltoso com a situação, pois sem um Kaiser ali, a sua mordomia iria acabar. Sem ele, não teria mais alguém para fazer seus furtos. Ele, com ódio da situação, tentou furar a bola do Kaiser para ver se não achava algum dinheiro escondido ali. Pela primeira vez, Kaiser sentiu um ódio profundo. Ele mesmo algemado, escapa das mãos dos guardas e chuta a cara de seu pai. Ele não deixaria aquele homem destruir mais uma coisa que era importante para ele. Os policiais ao redor até tentam impedir o Kaiser, mas acabam sendo pegos em meio à fúria do garoto. Após um tempo, ele foi visitado por um homem, alguém de muita importância na associação do futebol. Ele fez um convite para Kaiser, para ele fazer os testes em um clube, pois havia ouvido falar de um incidente onde ele derrubou vários homens apenas com sua agilidade e seus chutes. E com esse convite, a vida do Kaiser finalmente começaria a mudar. O começo da história do Kaiser no mundo do futebol foi um tanto turbulenta. Ele foi ao clube do Bastard München para tentar fazer os testes e tentar passar por eles. E os participantes até tentaram ser cordiais e amigáveis com o Kaiser, mas como ele nunca foi tratado de uma forma decente, aquelas ações ali ele via como hostis, feitas apenas com interesse e falsidade. Por isso, ele retruca, sendo agressivo, o que faz com que os membros vejam ele como uma ameaça e excluem ele dentro do grupo. Mas não que isso importasse muito para ele, mas isso acabaria atrapalhando seus planos de entrar para o time, já que sem a assistência de alguém, ele não conseguiria se destacar ali. E é aí que entra Alexis Ness. Ele encontra um jovem desiludido que tem esperança em criar jogadas mágicas, mas que não é levado a sério pelo restante do time. Ele seria um peão ideal, alguém desesperado que o Kaiser poderia usar. A relação dos dois não era de uma parceria, era mais como um vínculo de um rei e um plebeu. Ele se aproveita da fragilidade emocional do Ness para que ele siga suas ordens. Eles conseguem avançar nessa fase de testes, mas conforme eles foram avançando dentro do clube, Kaiser se vê cada vez mais preso em um ambiente a qual ele não poderia controlar. E isso se devia à única razão: a existência de Noel Noah. A presença dele barrava qualquer forma que o Kaiser teria de tomar o clube para si. E essa necessidade de dominar e fazer tudo ficar abaixo de seus pés acaba intensificando cada vez mais a sua relação com Ness. Mas apareceu uma oportunidade para acabar com esse sufoco do Kaiser. O Japão começou a promover a Liga Neo-Egoísta, onde o Kaiser poderia se destacar e conseguir uma nova proposta no lar real, um time que rivaliza diretamente com o Bastard München. Assim ele poderia sair das asas de Noa Noa e criar o seu novo império. Mas ele não imaginava que essa sua decisão de participar no projeto do Jinpachi Ego traria mais uma pedra em seu caminho: Izagi Oichi. Quando o Kaiser dá as caras no Blue Lock,
ele chega menosprezando todos os jogadores do Japão, incluindo o próprio Izagi. O fato do Kaiser demonstrar todo esse desconforto com o Izagi e frequentemente tentar humilhá-lo, tratando ele como um simples jogador de quinta categoria, é por fato dos dois serem jogadores similares. Os dois usam a lógica para se opor aos outros. Ambos são talentosos, mas nenhum deles é um gênio. Por isso, ambos sempre parecem tentar se opor e impor sobre o outro. Nenhum deles sentem que deve abaixar a cabeça para o outro, e nisso se cria a grande rivalidade vista na Liga Neo-Egoísta, onde pouco a pouco o Kaiser foi perdendo suas peças para o Izagi e pouco a pouco o Imperador foi desmoronando para no fim descobrir a sua verdadeira essência do futebol, a verdade por trás de sua pessoa e como ele poderia se tornar ainda melhor. Durante cada partida na liga, Kaiser foi demonstrando cada vez mais suas habilidades, mas também conforme ele jogava, sua máscara de rei, onde ele queria exibir como um ser perfeito, foi caindo pouco a pouco. Na partida contra o Barça, ele utiliza o seu Kaiser Impact, conhecido como o chute mais rápido do mundo. Mas aqui nós vemos do medo do Kaiser de ser alcançado. Por trás desse chute tão veloz, esconde um medo do Kaiser de ser bloqueado, de que alguém possa alcançar ele e acabe fazendo ele parecer aprisionado novamente. Contra o Manchester City é onde ele começa a demonstrar um pouco mais de seu verdadeiro eu. Quando ele tem um embate contra o Prince, o mestre do Manchester desdenha de Kaiser por ele ter recorrido a um passe ao Ness. Ele exalta que aquela atitude é de uma criança fugindo com medo. Ouvindo essas palavras, Kaiser exige a bola de volta. Ele não deixaria barato alguém expor sua insegurança, seu medo de ser derrotado assim tão fácil. Contra o Ubers, a fachada de Kaiser finalmente começou a ceder. Com a melhora contínua de Izagi, com seu novo chute tendo ganhado mais aliados como o Hiyori, enquanto Kaiser perdia os dele, já ficou perceptível o incômodo do Kaiser ao ponto dele recorrer a táticas de roubar a bola do próprio Izagi ou entrar em pontos de chute para evitar que o Izagi ganhe algum mérito com o time. Ele iria cortar qualquer possibilidade do Izagi de avançar. E é contra o Ubers que o Kaiser é obrigado a criar uma nova forma do seu Kaiser Impact, aplicando ele em meio a uma bicicleta, após ser jogado para cima por Ario. Diferente do que seria do esperado, Kaiser fica enfurecido, pois aquela jogada, além de seus oponentes conseguirem agora o acompanhar, a jogada foi praticamente toda composta pelo Izagi. Aquilo ele não poderia aceitar, e aí nós vemos a insegurança do Kaiser vir na tona. Com a queda de sua máscara, após esse jogo vemos pela primeira vez o Kaiser com sua mania de se enforcar. Aquilo tem uma explicação. Através de seu sufoco e se sentir oprimido, Kaiser consegue se raciocinar de uma forma melhor. Ele consegue encontrar fórmulas para se superar pelo seu próprio sofrimento, e é nessa que ele cria o seu novo chute, o Kaiser Impact Magnus. Antes do jogo, ele demonstra sua nova arma para o Ness, já que ele precisaria da ajuda do seu lacaio para executá-la. Sua técnica ainda estava incompleta. Ele conseguia executar de uma forma perfeita enquanto a bola estava parada, mas em jogo ela estaria em constante movimento, e por isso ele precisaria que o Ness o acompanhasse e desse a ele um passe em específico para concluir esse chute. É para aquele momento que o Ness existia, era só para aquela ocasião que o Ness deveria mostrar o seu valor. Esse chute é praticamente uma incógnita, algo impossível, e que de primeira, durante o jogo contra o PSG, acaba dando errado, e faz com que ele perca mais um de seus subordinados. Agora ficando apenas ele, o Ness, em meio a todo aquele atrito, sendo superado não só por Izagi, como também pelo Rin. A utilidade de Ness se esvaía cada vez mais. A máscara do Imperador desmoronou de vez, e ele se desespera. O choque de realidade é forte demais, mas Kaiser percebe que tentar ser perfeito era o que limitava ele. Ele abraça a ideia de ser um lixo, e ao aceitar que veio do nada, ele se liberta do medo de perder tudo. Essa nova forma de pensar é o que permite a evolução de seu jogo. Ele para de tentar ser um rei preso em seu trono e volta a ser o predador faminto. Ele não quer apenas mais marcar um gol, ele quer destruir a lógica do seu antigo futebol. Ele não se prende mais a nada. Se o império dele ali cair, bastava ele erguer outro, e se continuasse a cair, ele faria isso incontáveis vezes. Ele faria aquilo incontáveis vezes até que ele pudesse destruir quem se opôs a ele. O novo Kaiser é mais perigoso porque ele não é mais alguém que tem uma imagem a proteger. Ele agora só tem um alvo a destruir. E com o auxílio de Hiyori com seu passe, ele fez o que era impossível e completa o seu novo chute. A partir dali, ele estaria sozinho. Ele não precisava mais da ajuda do Ness e jogou fora qualquer pensamento que pudesse reprimir o seu novo eu. Em meio ao jogo, ele até aceita o pedido de Izagi de se aliar a ele, coisa que antes ele jamais faria. Agora, ele não se prende a nada, ou era o que ele pensava. No final da partida, com o último passe saindo dos pés do Ness,
Kaiser não confiou em nenhum momento que o Nez acabaria abandonando o seu vínculo com ele e tentaria uma jogada mais lógica. Ele se negou até o fim de que o Nez realmente deixaria de ser submisso a ele. E no fim, quem recebe aquele passe foi o Izag, marcando o último gol. No final, o imperador realmente teve um sentimento por seu súdito, e isso causou a sua queda. Por esse sentimento, fez ele perder para o Izag. Mas aquilo não foi o que realmente incomodou o imperador. O que incomodou no final foi que jogar ao lado de Izag era divertido. Michael Kaiser é um personagem que mostra como um trauma pode criar um monstro de talento inigualável. Ele é um vilão e vítima de sua própria história. Ele não quer apenas ganhar, ele quer que o mundo inteiro reconheça que o garoto que não tinha nada agora tem tudo aos seus pés. A representação de sua história fica marcada em seu pescoço, com a sua tatuagem de rosa azul, sendo a única coisa que sua mãe deixou para trás e também a coisa que o mais o representava, já que ele acreditava no impossível. Rosas azuis não nascem de forma natural, e ele seria alguém que nasceu do lixo e se tornaria um imperador. No fim, ele não estava mais ligando para o seu objetivo inicial de sair das asas de Noa. Mesmo após ele receber uma proposta de 400 milhões para o time que ele desejava, tudo o que ficou na cabeça de Kaiser era: como eu irei destruir Zag na Copa. Agora, mais do que tudo, o imperador está preparado para ir contra seu inimigo. Ele deseja a aniquilação total e, mais uma vez, botar todos embaixo de seus pés sem se preocupar em sujar suas mãos. Mas no fim, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e para quem chegou até aqui, não esqueça de compartilhar para os seus amigos, se inscreverem e ajudem o canal a conquistar mais pessoas. Até a próxima aí, fui!